a escola como espaço de inclusão e respeito, nosso primeiro convidado de hoje, que é o Samuel Gomes, CEO do Guardei no Armário. Ele que tem a crença de que a educação liberta. Estava batendo papo com ele agora mais cedo e vocês vão saber daqui a pouquinho sobre como a história dele com o bisavô mostra a importância de entender como a educação pode ser libertadora. Por isso eu peço que vocês recebam com aquele calor, com aquela salva de palmas, Samuel Gomes! Nossa próxima convidada é ela, Sara York, articuladora e professora da UERJ, que acredita que sem a diferença a gente não consegue se complementar, não se complementa. Ela que faz uma atuação importante e que eu peço que vocês também recebam uma salva de palmas com muito carinho, Sara York! O UERJ sem muros é a bandeira que ela nos ajuda a defender. Vocês vão entender como ela faz esse trabalho incrível. Por favor, Sara. E já vamos nos aquecendo aqui para receber a nossa próxima convidada. Deixa eu receber aqui a Sara aqui conosco. Tá? Pela frente. Maravilhosa. E a nossa próxima convidada é ela, Irene Reis, fundadora da comunidade Reinventando a Educação. Deixa eu perguntar para vocês, a gente precisa reinventar a educação, sim ou não, pessoal? Se não precisar, a gente está aqui no dia de hoje. Ela que acredita que incluir acontece da seguinte forma: inclua, ame, respeite, pertença, aprenda, ensine e principalmente reinvente-se. Com uma salva de palmas, Irene Reis! Irene, obrigado pessoal. Olá, vocês me ouvem bem? Gente, eu tô nervosa. Vocês estariam se estivessem no meu lugar, eu tenho certeza. Eu tô com dois gigantes aqui do meu lado. E esse é um dos meus muitos privilégios. Nas redes sociais eu falo para vocês todo dia dos meus muitos privilégios. Vocês estão vendo esses privilégios todos aqui na cara de vocês? Mas eu gosto de partilhar tudo que eu tenho, inclusive os privilégios. Então eu vou partilhar com vocês o meu privilégio de hoje. Eu vou fazer uma abertura muito rápida aqui, porque eu quero mesmo é aprender com esses dois. Então a palavra de toda deles. E eu só vou começar assim, ó, fazendo quase um desabafo com vocês a respeito do incluir. Quando nós partimos da premissa de que somos ocupantes do espaço terrestre, investimos mais em um plano B, ir para a Lua, ou C, colonizar Marte, do que em melhorar esta amada Terra, Mãe Gentil. Quando partimos da ideia de que não existe um dentro e um fora da escola, investimos mais, quando partimos da ideia de que existe um dentro e fora da escola, investimos mais em muros de proteção, em vez de formação para participação, convivência, integração da escola com o seu entorno. Quando partimos da interpretação utilitária da vida, cada ser vale pelo dinheiro imediato que ele produz. Talvez por isso continuemos sem muito investimento em educação. Talvez por isso esse auditório não esteja ainda mais lotado do que deveria estar. Isso também explica porque a inclusão ainda é de papel e não de fato. Incluir, valorizar a diversidade, as pluralidades de seres, modos de pensar, viver e sentir. Incluir, viver, pertencer, participar. Seres não prontos que somos, precisamos incluir para que a nossa humanidade de fato se desenvolva. Incluir religiões, crenças, formas de viver, de amar e de viver também a espiritualidade. Incluir formas de viver a orientação de gênero. Incluir toda a nossa paleta de cores de pele. Incluir
todos os penteados e sotaques, incluir gente de todas as regiões do país e amar todas as suas contribuições culturais. Neurotípicos, neuroatípicos, presente! Pessoas com deficiência ou sociedade deficiente, o que a gente tem? Pessoas com deficiência ou uma sociedade deficiente? Déficit de atenção ou hiperestimulação? Hiperatividade ou um convite a desacelerar? É preciso incluir a calma, a alma, a natureza, a beleza. É preciso incluir a vida. É preciso ser como o outro. É preciso amor, mais amor, por favor. Entrar para dentro, sair para fora, educação inclusiva. Educação inclusiva é o maior pleonasmo da educação. Ora, ou é educação, ou a educação é para todos, ou chamemos isso de qualquer coisa, mas com muito respeito, não é educação, nem é nada. É urgente uma educação amorosa para um desenvolvimento humano integral. Mas afinal, o que é incluir? E hoje, para a gente responder essa pergunta, eu tenho essas duas grandes pessoas que têm muito para ensinar para a gente. E para vocês entenderem a grandeza dessas duas pessoas, dos muitos e diferentes lugares por onde a gente poderia começar, eu gostaria que a gente começasse pelo lugar de fala de cada um deles, mas por um lugar de fala socialmente valorizado, que é o lugar de fala do currículo Lattes. Essas não são só uma voz qualquer que passava pela rua e entrou aqui na DET. Essas são vozes gigantes, com as quais eu e vocês, educadores de sala de aula que somos, precisamos aprender com muita humildade. Então, Sara e Samuel, por favor, aplausos a esses dois gigantes. Gratidão por vocês terem a gentileza e a grandeza de nos ensinar hoje. E é óbvio que eu poderia ler o currículo Lattes de vocês, que é imenso e quilométrico, mas eu preferia que vocês o fizessem, que vocês destacassem o currículo Lattes de vocês, para que todas essas pessoas aqui entendessem junto conosco que não existe um parar de estudar, não existe um parar de aprender, e não há como a gente não compartilhar gentilmente tudo que a gente sabe como vocês fazem. Podemos começar por aí, pelo nosso currículo Lattes? Bora lá! Vou aqui. Olá a todos, todas e todos. Sim, todos. Difícil isso, né? Mas como boa educadora, ainda que eu me leia como ela, dela, a Sara, eu tenho alunos que têm reivindicado um outro modo de estar no mundo. E esses alunos, nessa mesa, eles serão representados. Ainda que existam outros tipos de educadores, né? Mas nós somos aqueles educadores que convidamos todo mundo para poder fazer parte de um grande grupo. Então agradeço muito o convite da Beth. Pelo 4º ano nós estamos juntas e mais uma vez eu tenho a honra de ver o rosto de muita gente que veio dos outros encontros. Gratidão, porque vocês me fizeram acreditar em coisas que há 4 anos eram muito difíceis, porque a gente estava tratando sozinhas, né? Sobre liberdade, sobre os modos de fazer e estar no mundo. Então agradecer também a você, Irene, a você, Samuel, que honrosamente aceitou ser meu parceiro nessa conversa difícil com a Irene, né? Para que a gente possa fazer um negócio bacana. Eu sou uma mulher, bem Erika Hilton, queira vocês ou não, eu sou uma mulher trans, uma travesti, sou professora de educação de crianças muito pequenas, ou seja, eu sou professora alfabetizadora, pego desde lá pequeno e vou até o ensino superior. E tudo isso com uma série de coisas e compostos que são únicos e exclusivos meus. Eu sou uma mulher que nasci com sífilis congênita. A minha mãe, ela
os vizinhos, né, as pessoas, os antigos contam que ela era uma doida que estava na rua. E aí um artista de circo estava passando e provavelmente fez alguma coisa lá. A gente sabe do que a gente está falando, porque a gente está falando de violência. E eu sou fruto desse encontro violento, dessa mulher que nunca foi identificada de outra forma, senão como aquela doida da cidade. Eu cresci com uma outra mulher. Eu cresci apaixonada por mulheres, né? E apesar de ter uma relação afetiva, sexual com homens, continuo acreditando muito em mulheres, apaixonada por uma avó de 74 anos. Então a cegueira veio logo em razão dessa sífilis. Eu sou cega do olho esquerdo e tenho baixa visão do olho direito. Sou uma mulher branca, de cabelos desenhados e tingidos, alisados, brancos, e uso óculos azul. Do meu currículo, eu acho que posso falar um monte de coisa. Posso falar que sou profissional de letras por 3 vezes. Sim, eu fiz letras 3 vezes, para ter certeza que estava fazendo certo. Depois eu fiz pedagogia, também pela UERJ, e por último, jornalismo. E sou considerada a primeira pessoa trans ou travesti a ancorar no jornalismo brasileiro. Quantas pessoas vocês já viram, trans como eu, entregando notícias, entregando informações com credibilidade, elegibilidade e, principalmente, com respeito de grupos de colegas que ocupam o mesmo grau de poder e de diálogo? É sobre isso. De todos as minhas várias vitórias, inclusive de fato de ser professora visitante das universidades de Vanderbilt e Pittsburgh, na Pensilvânia, talvez o título que mais vai dialogar hoje com vocês é o título de ser linda, rica, mas o fato principal, que é vocês estarem olhando para uma mulher que teve um filho retirado dela por 15 anos e que se tornou moradora de rua. E durante muitos anos morou aqui, aonde vocês conhecem como Cracolândia. Talvez esse seja um símbolo de mudança que aproxime tantas mães, pais, irmãos, filhas da conversa que a gente vai ter aqui hoje. É uma conversa emocionante e por isso meus parceiros são tão especiais hoje. Amor, antes, por favor, aplausos. Para bater para respirar, porque eu tô tentando não chorar. Eu quero, antes de passar a palavra para o Samuel, se ele me permitir, eu quero que você fale dos seus livros um pouquinho, dos seus títulos, e eu quero que você já fale da sua rede social, porque eu estou vendo o povo caçando você ali na internet, e eu quero que o povo te ache rapidinho. Eu estou vendo tudo, gente! Eu sou a Sara, sem H, Wagner, York. Se você colocar Sara W, é a primeira aí que aparecer. É um perfil orgânico, então vocês vão ver que é de uma professora que fica o tempo todo discutindo como que a gente pode fazer para a vida ser melhor para cada um de nós. Sem certezas, porque de certeza mesmo, a única que a gente tem é que a gente chegou aqui. Agora, daqui para frente, a gente tem poucas certezas. E é nesse compilado que os meus trabalhos se orientam, ou se desorientam. 28 livros, mais de 600 produtos entregues no meu Lattes, mais de 100 programas de TV feitos, a primeira jornalista trans a narrar a posse de um presidente da República, coisas que talvez para muita gente seja tão comum, mas que eu nunca tinha visto sendo feita por ninguém como eu.
Eu queria só ver o meu travesti entregando uma notícia com credibilidade, porque a mídia nos construiu dentro de um lugar muito danoso, muito mentiroso e muito difícil. E a gente vai falar sobre isso, né, Sara? Samuel, somos todos seus. Por favor, faça sua autodescrição e conta pra gente do seu imenso currículo Lattes, pra gente começar a entender um pouco o seu lugar de fala no acadêmico. Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia, Sara. Muito feliz de estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. Eu sou Samuel Gomes, um homem negro retinto de pele escura, os dreads, estou com uma camisa listrada, utilizando brincos, colares, dourado, uma calça creme, um tênis. E primeiro, uma honra estar aqui dividindo esse momento com vocês, porque isso diz muito sobre a história que já vinha sendo contada antes de eu estar aqui, né? Eu falo que hoje eu consigo enxergar o futuro porque eu olhei para trás para poder procurar minha ancestralidade algumas respostas. E assim como eu disse, né, numa conversa aqui inicial, eu sou a continuação de uma história que começou muito antes de mim, né? Então, eu sou os mais velhos que vieram antes e que fizeram com que eu pudesse hoje ter voz. Eu sou bisneto de um dos primeiros filhos do ventre livre do Brasil, um homem preto que aprendeu a ler e escrever depois dos 80 anos, morreu com seus 130 anos. E eu vejo na história da minha família um lugar de cuidado e de entendimento que a liberdade vem através da educação. E apesar de ter crescido numa família onde meus pais não tiveram essa oportunidade de finalizar a sua educação, eu fui dos primeiros da minha família a me formar, porque graças a políticas públicas de inclusão, eu entrei na faculdade pelo ProUni, me formei e atuei no mercado de publicidade por mais de 15 anos. Né? Eu sou publicitário, designer, palestrante, atuei como professor na Miami School sobre algoritmo racista, sou o dono e o autor do maior projeto, de um projeto chamado Guardiã Armário, que é o maior acervo de histórias LGBTQIA+ do mundo, reconhecido pelo Google e YouTube, com livros pela Companhia das Letras, e também apresentador e dono de um podcast chamado Los e Corres, que tem como objetivo trazer narrativas pretas de empoderamento e de força, onde a gente encontra pretos também em cargos de liderança ali. E para mim é muito especial estar aqui, porque eu venho de uma realidade periférica. Eu cresci na Americanópolis, uma região que até os anos 90, anos 2000 era tida como uma das mais violentas aqui de São Paulo, ali na Zona Sul, e eu não tinha perspectiva. Eu fazia algumas ONGs ali e a realidade das pessoas pretas, de homens pretos daquela região, era não passar dos 20 anos, por conta da violência, por conta da exclusão social. E dentro de todos os meus marcadores, eu ficava me questionando por que de fato eu tinha vindo para essa vida. Eu cresci numa família muito conservadora, evangélica, que é uma realidade muito grande dentro das periferias, mas que dentro do que eu tinha ali como verdade da minha vida, eu entendia que eu estava crescendo num país muito racista, LGBTfóbico, e que estava numa realidade que eu estava inserido era de exclusão. Então, o único lugar que eu tinha como acolhimento era um lugar que falava que eu era um corpo desviado, né? Que eu era um corpo errante ali, por ser um homem gay. Então, dentro de todas essas barreiras, fiz desses limões uma limonada, lancei o livro de forma independente, depois entrei na Companhia das Letras. O ano passado, eu fui convidado pelo Leandro Carnal para fazer parte de um livro que ele lançou, que é Preconceito na História. Meu livro chama Guardiã Armário, e eu tenho pautado diversidade nas maiores empresas por aí. Palestrei no BNDES, no Google, no Itaú, e tenho feito várias outras empresas assim. Tenho feito disso a minha missão enquanto comunicador, um homem preto, e eu falo que os pretos velhos, os homens pretos, usem da minha boca para poder ensinar o que é o amor e o respeito à diversidade. Uau, que delícia! Sara, e por favor,
tá todo mundo ali com o celular também. Suas redes sociais, eu quero like já, eu quero ver subindo esse like agora, eu quero todo mundo seguindo, gente. Essas temáticas que estão aqui, vocês que me seguem sabem, eu tenho mais de 25 anos de sala de aula e eu tenho muito o que aprender. E o educador que tem a arrogância de achar que não tem mais nada para aprender, porque está não sei quantos anos em sala de aula, volte 3 casinhas e comece de novo, bebê, porque não entendeu nada ainda. Então aqui, ó, são 2 fontes de saber. Assim, ó, você está bebendo da fonte, não é? Não estou fazendo a fofoca. Gente, deixa eu contar para vocês que existe a Sara, deixa eu contar para vocês que existe o Samuel, como eu faço sempre. Eu faço fofoca na rede social, não estou fazendo a fofoca. Ó, trouxe a fonte para vocês. Então, sabe o que você tem que fazer agora? Pega esse dedo nervoso, gente, segue a rede social dos dois. Já coloquei da Sara, fala a sua, amor. Bom, eu sou Samuel Gomes no Instagram, no LinkedIn também, Samuel de Paula Gomes, ali eu sou no LinkedIn Top Voice, então estou ali pautando raça, diversidade e interseccionalidade em várias discussões. E no YouTube é Coordenar Mário, ou no Spotify, todos igual. Então, Samuel Gomes, vocês conseguem encontrar aqui. Isso, e aí lá dentro do Samuel Gomes, vocês vão ver que ele também dá destaque para a página que ele criou, que é o Close Corres, não é isso? Exatamente. Quero que vocês sigam 3 páginas no mínimo. Tá entendendo? Tá seguindo já? Quem não seguir a Reinventando a Educação vai lá e segue também, né? Quem sou eu, por favor. Tá bom. Sara, para além do Lattes, o que esses nossos educadores queridos precisam saber sobre a sua história de vida para que eles se sensibilizem e voltem amanhã para a sala de aula transformados só pela sua existência como eu sou? Uau, eu acho que vou fazer algumas perguntas rápidas assim. Quem aqui já ouviu falar que o Brasil é o país que mais mata a população trans do mundo? Levanta a mão. Tá ótimo. Pode dizer? Quem sabe, quem produz, quem faz essa pesquisa, levante a mão. Vocês me mataram nessa hora. Eu sou a pessoa que produz, junto com outro grupo, esta pesquisa. Uma pesquisa difícil. É sobre isso. A gente faz uma pesquisa muito difícil, uma pesquisa extremamente complexa. Durante muitos anos fiz parte dos 2 grupos principais que fazem esse trabalho. E o que é a Sara para além do Lattes? Eu acho que dialoga justamente com esse dado. Quantas pessoas aqui são pais, têm filhos? Levante a mão. Quantos aqui têm netos? Levante a mão. Vocês podem andar tranquilamente com os filhos de vocês pelas ruas? A última vez que eu andei com meu filho na rua, livremente, a gente virou notícia de jornal. Deram uma lampadada na cabeça da gente e gritaram: olha o que os viados estão fazendo no mundo. Eu sou avó. Eu sou uma mulher que tem um filho de mais de 30 anos. E o meu filho tem um filho de 8. E eu queria saber se eu posso soltar na sua cidade, de onde você veio, seja qual for o lugar do Brasil, com o meu neto de mão dada, sem correr nenhum risco. Porque nas cidades onde eu ando com o meu neto, e eu vou ser mais específica, uma cena que me aconteceu esses dias, eu só estava com o meu neto, eu cresci com uma velha de 74 anos, que foi o meu primeiro amor. Meu primeiro amor foi minha avó. E é com ela que eu aprendo o que é esse fazer gaga, né? O que é o fazer gaga? Não da Lady Gaga, mas o fazer gaga do Gugu Dadá da criança e do Gagá, que já perdeu, né, o dentinho. Esses dois, quando se juntam, eles produzem outras porções de saberes. A gente chama isso de
geracionalidade ou aspectos geracionais de inserção e discussão. Eu cresci com essa mulher que me ensinou muita coisa. Eu sempre sonhei em estar com o meu neto como a minha avó estava comigo. Minha avó, ela se recebia dia 5 e ela falava, amanhã é dia, porque ela tinha um dinheiro separado, a gente tinha uma loja que ela me levava e ela falava, pode escolher. Um dos meus maiores sonhos foi esse, um dia dizer, amanhã é dia. E assim eu fiz. Meu neto mora numa cidade no centro-oeste do Brasil, eu moro no Rio de Janeiro, sou professora no Rio de Janeiro, e no shopping, eu andando com meu neto, eu falei, hoje é dia, você pode escolher o que você quiser, que a vovó paga. A vovó estava se sentindo rica. E assim eu fiz. E em 5 minutos, eu vi brotar do chão PM, Polícia Civil, Polícia Federal e os seguranças do shopping. E eu não sabia o que era, eu achei que era alguma coisa acontecendo. Porque é claro que eu sei que existe um modo de controle dos corpos pretos, dos corpos trans, dos corpos periféricos. Mas eu falei, não comigo, e não com meu neto, e não hoje. Eu estou tão bem vestidinha de avó, está tudo tapado, não tem um peito de fora. Não é? Quando a gente está na escola dando aula, você está descabelada, mas você estava tão compostinha. E de repente aqueles homens emergiram, e aí a minha pergunta foi essa. Eu pensei, o que eu faço agora? O que eu faço agora? E eu entendi que eu precisava gritar de alguma forma para poder chamar atenção para alguma coisa que não fosse aquilo que eles estavam tentando fazer. Um policial gritou, cadê a mãe da criança? E eu disse, vem aqui com a vovó, vem, a vovó vai te levar. Vem com a vovó. E aí falei o nome dele e peguei e eles olharam. E eu falei, olha, esses aqui são os amigos da vovó, ao policial federal, o policial fulano, esse aqui é o outro policial, são os amigos da vovó, eles estão aqui para guardar a gente. A vovó vai te levar para passear. E a gente saiu de lá, claro, sendo vigiadas. Na volta para casa, meu neto falou assim, vovó, queria fazer xixi. E é claro que eu falei, a gente está chegando em casa, você pode esperar um pouquinho? E ele na cadeirinha atrás, eu dirigindo. É só mais uns minutinhos. Ele falou, ai, não dou conta, vó, de segurar. Eu falei, eu vou fazer o que minha avó fazia, eu vou fazer o que eu vi tantas mães fazendo. Era 10 horas da noite, e foi o dia que eu senti mais medo na minha vida, porque eu parei o carro, eu desci com o meu neto, eu abaixei a calcinha dele, para ele fazer xixi. E o meu maior medo era que alguém visse aquela cena e duvidasse da minha capacidade de amar um ser humano, seja ele de qualquer forma que fosse. Eu pergunto a vocês, o que vocês estão fazendo aqui, se não tentando modificar essa realidade? E mudar essa realidade significa usar esse impulsionamento que você tanto falou das redes sociais para poder dizer, eu tive uma aula, porque hoje vocês vão poder dizer isso. Quantas pessoas aqui já tiveram uma aula com uma travesti? Levanta a mão, por favor. A partir de hoje, vocês vão poder dizer, se já tiveram aula com alguma travesti na vida, todo mundo vai poder levantar a mão, porque se isso não for uma aula, a gente não sabe o que é. Eu não prometi nada, né, gente? Porque eu sou só professora, eu não sou jornalista, então eu choro, deixa eu chorar.
todo funcionando. Alguém pode, a gente tem que fazer uma parceria, gente, com uma empresa de lenço. Alguém pensou nisso nessa feira, pelo amor de Deus, que a gente precisa de patrocínio? Amor, para além do Lattes, eu não quero mais fazer essa pergunta nunca mais. Por que eu pensei nessa pergunta, gente? Até o Lattes a gente estava controlando tudo aqui. Para além do Lattes, o que nós, educadores de sala de aula, precisamos saber sobre o São Paulo? É uma pergunta que me pega muito, porque eu passo por uma construção de identidade, né? Eu venho de uma realidade, assim como várias outras pessoas pretas nesse Brasil, que teve o seu passado muitas vezes apagado, né? O Samuca, e aí, tirando o Samuel Gomes, eu acho que, para além disso, eu sou um homem preto que aprendeu desde pequeno que eu não podia correr na rua, que eu não podia usar boné, eu não podia usar touca, minhas mãos sempre tinham que dar amostra em qualquer lugar que eu entrasse, para que não suspeitassem de mim. Eu fui uma pessoa que não aprendeu a se amar olhando no espelho, porque não teve referência na sua infância ou adolescência de uma pessoa preta enquanto protagonista, enquanto um olhar de beleza, uma pessoa que cresceu sem sonhos, porque esses sonhos muitas vezes não era possível. Nunca disseram para mim que era possível que eu tivesse um livro na Companhia das Letras. Nunca disseram para mim que era possível me formar e me pós-graduar em ESG. Nunca me disseram que era possível eu enfrentar uma ideia errônea de realidade e de compreensão do ser humano a partir de um olhar cristão, evangélico, castrador ali, que dizia que eu estava errado e que eu iria para o inferno. E tive que me reinventar. E aí uma coisa que eu falo, né, no projeto Guardiã do Armário, é que a pessoa LGBT, ela nasce duas vezes, né? Ela nasce ali de quem gerou, mas ela nasce novamente enquanto uma pessoa que está se assumindo para a sociedade. E aí é quando a gente tem a noção que, nesse momento de você falar para a sua família, ou para os seus pais, ou para os seus tutores, é quando você entende que muitas vezes esse amor incondicional que diz existir não existe. Porque se existisse de fato, não existiria uma condição para que você fosse amado pelos seus pais. Então, falar sobre sua sexualidade não precisava vir carregado de tanto peso, de tanta culpa, expulsão de casa, violência. E eu tive que aprender do zero a lidar com tudo isso. Por isso que eu falo que esses marcadores sociais que eu vou carregar pro resto da minha vida foi o que me forjou, que me fez estar aqui hoje, mas foi o que me fez sofrer muito ao longo da minha vida, né? E aí o que eu faço hoje para além da dor da minha existência, é tentar enxergar os closes para além do corre, que existir dentro desse corpo. Então eu tento ressignificar tudo aquilo que foi me ensinado, porque na minha época, na geração que eu cresci em escola, as pessoas pretas, elas eram escravizadas e depois elas sumiam, quando tinha abolição, elas sumiam dos livros de história. Na TV eu não encontrava muitas referências de pessoas pretas. E eu fui começando a buscar essas referências depois de adulto e me tornar minha própria referência. Aconteceu algo comigo ano passado, que é para além do currículo, né? Mas que serviu também como uma aula magna, foi meu encontro com o rei de Angola. Eu fiz um teste genético porque eu estou numa busca de Sankofa. Não sei se vocês sabem, Sankofa é a filosofia urubá que ela diz para que você possa entender e projetar seu futuro, você tem que olhar para o seu passado, porque a gente entende que vem da ancestralidade, do nosso saber, muita coisa que a gente está fazendo hoje, os nossos ancestrais já faziam, e a resposta está ali. E para mim isso era muito forte, porque enquanto uma pessoa preta, retinta, crescendo num país mega racista, eu ficava me perguntando quem roubou minha identidade, eu queria entender quem eu era e por que eu estava aqui. E os livros de história muitas vezes não me respondiam isso.
E aí, tendo acesso à história do meu bisavô, tentei ir um pouco mais além, e aí fiz um teste genético e descobri que meu DNA é 98% africano, eu tenho 2% no máximo nas Américas, e 60% desse genoma, né, desse DNA, é angolano. E no final do ano passado eu tive a oportunidade de ter uma aula magna com o rei de Angola, que ele esteve aqui durante um mês, no final do ano passado, e isso mudou completamente a minha relação comigo e com as referências que eu tenho. Porque para além de um filme enquanto Pantera Negra e a sua importância, e para além de uma novela de muito sucesso, como Vai na Fé, que tem várias outras pessoas negras, a gente hoje está começando a construir uma identidade positiva para pessoas pretas no Brasil. Porque se a gente não precisa voltar muitos anos atrás, vocês sabem como é que pessoas pretas ainda são representadas, e a única forma de uma pessoa preta ter espaço no meio de comunicação talvez seja um policial com um joelho no pescoço e vocês acompanhando a morte dessa pessoa preta repetidamente na timeline de vocês. George Floyd fez com que o Brasil enxergasse as pessoas pretas aqui, porque até então falar sobre raça, falar sobre racismo, falar sobre interseccionalidade em vários ambientes, inclusive na escola, alguns professores inclusive falavam que era mimimi, sabe? Falar que o Brasil tem uma democracia racial é não olhar em volta e entender que se nós, enquanto população preta, somos 54 ou 56% da população brasileira, e a gente não está se vendo representado enquanto donos de empresas, CEOs, os maiores cargos de gerência, tem alguma coisa errada nisso tudo. Qual a história que estão querendo passar e por que estão querendo passar essa história? Então, nessa aula magna que eu tive com o rei de Angola, isso ficou muito evidente para mim, porque ali eu tive a ideia que meu povo ancestral é um povo que ele descende de reis e rainhas, de pessoas que cuidavam do seu povo de uma forma como agora as pessoas estão falando enquanto tecnologia e inovação, fala-se muito sobre comunidade, sobre integração, e o que é a ancestralidade do que a coletividade, o que é o povo preto, o que é pensar em Ubuntu. Eu sou porque nós somos, eu não existo sem os outros, eu não existo sem quem veio antes. Então não tem essa ideia neoliberal de indivíduo, não existe isso para mim. Então, eu acho que para além do meu currículo, eu sou uma pessoa muito curiosa da vida. Então, a partir dessa aula, fui para o Egito e pude olhar nas paredes aquilo que a escola não quis me mostrar, que é o Egito preto, sabe? Que é o Egito retinto, que é você ver as paredes e você se enxergar e falar assim, gente, mas eu estou aqui, sabe? E para mim é uma honra ser a prova viva que a gente não morre, a gente só renova, a gente só volta, para poder mostrar para os outros que a gente resiste, porque o preto sempre existiu, sempre vai existir. Quanto mais perto do sol, mais preto se é. Entenderam por que eu falei que eu queria Samuel comigo? É isso. Amores, dos meus muitos privilégios, uma das coisas que eu costumo fazer é fazer a digestão da linguagem científica e gentilmente transportá-la a todos nós, educadores, para que nós também transformemos a ciência em prática de sala de aula. Então, uma das minhas missões é visitar escolas e oferecer palestras, oferecer formações. E dialogar com os professores a partir do pilar de história, de vida e narrativas autobiográficas. Isso é o que eu faço na vida. Mas quando eu abro esse diálogo com os educadores e falo sobre inclusão, que é um dos meus temas preferidos, e toco um pouco nesse tema que a gente trouxe, nestas temáticas que a gente trouxe hoje, que também são temáticas inclusivas, eu ouço algumas coisas que me soam como pedras na alma. E eu vou pedir perdão por compartilhar essas pedras que doem em mim e que eu sei que vai doer na alma de vocês. E eu peço perdão por isso, mas eu gostaria que a gente pudesse transformar, ou pelo menos tentar transformar essas pedras em flores. Uma das pedras que eu recebo quando eu falo da questão de gênero, Sara, mas Deus fez o homem e a mulher, e isso tudo que vocês estão tentando passar para as nossas crianças é doutrinação,
Vocês estão tentando perverter as nossas crianças. E me incluem. E esta parte eu gosto. Eu sou uma mulher branca, hétero, cis, mas me incluem como a pervertida. Essa parte eu gosto, porque eu gosto de estar no lugar da transgressão. Mas eu não gosto da pedrada. Como que essa pedrada chega até você? Deus criou o homem e a mulher. Doeu? A gente que está no ensino fundamental, a gente sabe o que é um ensino fundamental bem feito, né, gente? Porque uma pessoa que faz o ensino fundamental bem feito não fala uma pérola dessa. Essa pérola, ela só é dita por aquela pessoa que justamente na aula de ciências, geralmente no 8º ano, teve aquela professora que, em vez de estar ensinando ciências, estava provavelmente lendo, né, o gibi do Kama Sutra. Porque, gente, não tem como. Se a gente aprende no ensino fundamental, né, geralmente ali no ciclo do 7º, 8º, que existem diferentes cariótipos, né? Que a criança pode nascer, seres humanos podem ser XX, XY, X0, XXX, XXY. Como é que alguém tira da sua cabeça um sistema binário e perpetua isso? Olha, a gente sabe que existem algumas falhas nessa compilação. Por exemplo, essa moça que está ali, sendo a minha voz hoje, é a minha intérprete de Libras. Eu não sei se ela é Coda, C-O-D-A. Te peguei, né? É Coda? Ela não é Coda. O que significa Coda? Child of Deaf Adults. Ou seja, crianças que nasceram em casas onde os pais são surdos. Essas crianças tendem, por exemplo, a ser intérprete de Libras pela facilitação de uma série de coisas, né? Mas percebam, o termo Coda, ele não vem do Brasil de Libras, da língua brasileira de sinais. Ele vem do termo americanizado, Coda, em inglês. Vocês percebem como a minha gramática, por vezes, ela só alcança aquilo que eu quero demonstrar? Quantas vezes a gente fala totes e alguém diz, não, aí foi longe demais. E eu pergunto, como é que chama aquele negócio que a gente usa junto com o computador? Como é que chama? Mouse, isso mesmo. Como é que escreve mouse aí? É mouse com AU ou é mouse com OU? Esses são problemas de uma sociedade que está evoluindo para o seu tempo. É uma sociedade que está pronta para viver este momento. Não esse momento que foi descrito pelo Samuel também, quando ele fala do avô dele. Imagina, olha o tamanho desse avô. Meu avô foi um dos homens libertados pela lei do ventre livre. E a gente, se isso não for o máximo da crueldade do ser humano neste tempo, o que seria? Então, quando a gente começa a perceber que essa realidade do Samuel, que essa estruturação do gênero, ela não cabe nem um mínimo de conversa, porque depende do nosso comprometimento na sala de aula, a gente não entendeu nada. E não é um comprometimento religioso. Não, eu sou cristã, ou eu sou da Assembleia de Deus, ou eu sou de religião de matriz africana. Não é sobre isso. É sobre a estruturação de um processo que qualquer pedagogo que aqui está sabe que é produzido humanamente. Pedagogos, levantem a mão. Ótimo. Todos vocês conhecem a palavra desfraldamento, sim ou não?
O que acontece no desfraudamento? Aquela criança que a gente sabe que é pura, que é inocente, que não tem nada de homem, de mulher, de adultização, né? A professora Ana Lúcia fala da adultização da criança, transformar seres que são ingênuos, inocentes, nessa perversidade que nós nos tornamos, né? Essa criança, quando passa pelo processo de desfraudamento, você faz o quê? Tira a fraldinha e empurra todo o significante que existe numa cuequinha ou numa calcinha. Agora, isso é tranquilo para quem está na fila do banco. A gente não precisa discutir isso na fila do banco. Mas numa reunião, numa proposição de professores, se a gente não discutir o modo como a história da fila do banco está vindo interferir dentro da nossa sala de aula, aí nós passamos a ser cúmplices da ignorância máxima. E a função da escola sempre qual foi? Socializar com a diferença. Então é aquele aluno mais problemático, aquele mais torto, o mais aleijado, o mais viado, o mais bicha, o mais trans, a mais sapatão, o mais preto. É esse que é o aluno que vai certamente nos ensinar como lidar com aquela diferença na nossa sala de aula. Por quê? Porque é uma escola que aceita a mim, Samuel, e a você como alunos, certamente ela entra. Mas uma escola que está preparada para você, Irene, certamente ela vai encontrar dificuldades para dialogar comigo e provavelmente, Samuel, as professoras vão guardar a bolsa no armário quando você entrar. Porque essa é a leitura do Estado hegemônico que nos ensinaram. E nós, como grandes educadoras que somos, estamos fazendo o oposto. Vocês não estão aqui à toa, gente. Eu não estou falando grego. As pessoas dessa sala, dessa mesa, desse momento, são as pessoas que representam um pedaço de nós em cada ponto desse Brasil. Eu tenho medo de quem não está aqui, porque vocês são o que há de melhor. Muitas vezes as pessoas dizem, mas Irene, por que você fala tanto disso? Olha só, você vem de uma família disfuncional, você cresceu na periferia, pobre, e você chegou lá. E eu digo, eu venho de escola pública, e onde eu cheguei, as minhas amigas pretas, ou os meus amigos gays, ou as minhas amigas e amigos que tiveram questões que envolviam orientação de gênero, não chegaram. Então, se a gente não abrir a boca para falar sobre os nossos privilégios, a gente não pode dizer que é educador. A nossa função de educador termina quando a gente não professa o nosso lugar de fala de privilegiado. E essa questão é muito importante. Esse é um lugar de privilégio. Sim, é verdade. Cresci sem pai nem mãe, com 12 anos de idade saí de casa, fui morar sozinha, mas todo lugar que eu ia abrir as portas para uma loirinha de olho verde, hétero, sem nenhuma questão social a ser incluída. Dá para entender a diferença ou não? Então não, gente, não somos todos iguais e não basta só acordar cedo e se esforçar. É preciso muito mais do que isso. É preciso educar a nossa sociedade e é preciso ser professor humano praticante. Eu digo sempre isso, né? Tem gente que sendo católico diz, eu sou católico, mas não praticante, eu não sei o que pode significar isso, mas tem gente que diz, né? E tem gente que é no cara de gente, corpo de gente, humano não é. Porque é capaz de uma atrocidade absurda, como colocar as pessoas neste lugar de exclusão. Então a gente só precisa de professores humanos praticantes. Se eu puder fazer um convite aqui hoje, é que todos nós sejamos multiplicadores dessa mensagem e sejamos de verdade humanos praticantes. Posso contar com vocês? Samuca, que agora eu já estou íntima, amor. Me dá a liberdade que eu já venho íntima. Olha só. Tem pedrada para você. Você aceita? Tem pedrada no gatilho. Você dá conta? Posso? Dói. Dói-me quando o professor me diz, mas tem muito preto que se vitimiza. Tem muito preto que, em vez de a luta e da conta,
fica nesse lugar de vitimização. Respira, me ajuda. Eu acho que a sociedade brasileira ainda não entendeu algumas coisas assim. A gente está falando de um país que foi o último, ou se não um dos últimos, a abolir a escravidão no mundo, que tinha como meta econômica a comercialização de corpos pretos, que através de teorias falsas tiraram as almas dos meus ancestrais para que pudesse construir uma sociedade à base da violência, do ódio. E quando essa tal liberdade aconteceu, não foi nos dado nenhum pedaço de terra. A gente está falando de uma população preta que carrega um trauma ancestral no seu DNA. A gente está falando de uma galera que nasceu revoltada. A gente está falando de uma galera que não teve a possibilidade de sonhar, de mudar a realidade, de crescer ao lado dos seus pais, de poder vivenciar a leveza que é existir. Eu lembro de uma situação que eu fui para o litoral norte de São Paulo, já tinha ido para esse litoral algumas vezes, Guaicá, e das duas primeiras vezes, foi 3 vezes, das duas primeiras vezes que eu fui com um grupo de amigos meus brancos, e ali fiquei no mesmo condomínio. Ele fiquei curtindo meus amigos e tal, e da última vez eu fui com meu ex-marido, mais uma prima minha, uma mulher preta, meu ex-marido um homem preto, o irmão dele um outro homem preto, eu de drag, o meu ex-cunhado de trança, minha prima que é uma mulher lésbica de cabelo raspado, e o meu ex-marido um homem preto de cabelo cacheado. E a gente tinha uma ideia de correr na praia, porque a gente estava na era, tipo, fitness aí, vamos correr, vamos fazer alguma coisa. A gente, um cenário muito bonito, vamos correr. Eu corri apenas uma vez, a gente ficou lá 7 dias, e eu não consegui mais frequentar aquela praia para correr. Porque enquanto eu estava ali, fazendo meu exercício, eu fui parado várias vezes e as pessoas me questionando se eu estava ali a trabalho, quem eu era, o que eu estava fazendo ali, ao ponto de, durante 7 dias, perceber que o segurança daquele estabelecimento que a gente estava convivendo tinha colocado pessoas à paisana para seguir a gente durante a cidade, de a gente encontrar pessoas armadas assim, em lugares que a gente estava indo apenas para se divertir, e eu chegar e ter que dar uma carteirada e falar assim, porque a filha dos caseiros chegou e perguntou: quem é você? O que você faz? Eu disse: meu nome é Samuel Douglas, procurando tudo. E a partir disso, mudou. Mas até chegar a esse ponto, você já estragou a minha viagem, sabe? Não importa a quantidade de estudo que eu tenho, ainda vou ser um homem preto retinto de dread. Eu ofereço um perigo para as pessoas na rua somente por existir. Eu sei o que é ser um homem preto para mim. Eu não sei o que é ser um homem preto para alguém. Então, eu andando na rua, eu sei que a pessoa vai atravessar a rua. Eu correndo na rua, a minha forma de correr na rua enquanto uma pessoa que gosta de fazer exercício é ter uma chave no bolso porque faz barulho. E a pessoa vai me ouvir correndo antes. Então não vai sentir medo, ou talvez não sinta medo. Mas eu acho que para essas pessoas que não conseguem compreender, né, a realidade de uma pessoa preta no Brasil, é porque ela tem os olhos fechados para a realidade. Porque, infelizmente, somos os corpos que mais caem, que mais morrem, as balas perdidas têm direcionamento, o racismo ele não está apenas ali no xingamento, ele está na falta de oportunidade de emprego, ele está estruturalmente colocado na nossa sociedade, ele está ambientalmente, quando a gente vê todas as catástrofes que acontecem hoje, até por conta de mudanças climáticas, quem é que é mais atingido? Ele está na ideia de que a população preta desse país sofre, e sofre muito, e batalha. Só que a gente não pode romantizar uma sociedade que está sempre batalhando, mas não consegue avançar. Sabe, o Brasil poderia dar aulas para o mundo inteiro sobre diversidade, inclusão, sobre respeito, sobre raça,
fora de África, o Brasil é o lugar que mais tem pessoas pretas no mundo. E como que a gente está formando essas pessoas? Eu lembro que, bom, a Oprah teve aqui esse ano, e nesse mesmo evento que a Oprah teve, o Obama teve algum tempo atrás, e ele fala, né, que a cura do câncer, muitas vezes, nas palavras dele, a cura do câncer está na cabeça de uma pessoa preta periférica, de uma pessoa trans, travesti, de uma pessoa desviante da sociedade que não teve a oportunidade de continuar seus estudos ou de acreditar que podia sonhar. Durante muito tempo, eu pensei que eu não pudesse sonhar. E eu vou falar uma coisa para vocês, somente há 2 anos atrás eu consegui verbalizar que eu era escritor, depois de 4 livros, porque eu não conseguia me enxergar nesse lugar. Só hoje eu consigo me olhar no espelho, porque hoje eu tenho uma terapeuta preta retida que olha para mim sem eu precisar dar o letramento para ela do que é não ter autoestima, do que é você não conseguir enxergar em você aquilo que as pessoas falam hoje em volta, mas que a sociedade como um todo, durante toda a minha vida, disse que não, você não é belo, você não é inteligente, você não vai chegar, e não adianta falar, você vai se esforçar, você chega. Porque pessoas pretas trabalham das 7 até a meia-noite. Quantos milionários pretos vocês conhecem no Brasil? Eu não estou falando apenas de acesso capital, estou falando de realidade, porque se a gente tem pessoas brancas muito ricas no Brasil, e a gente tem 56% de população preta, onde estão os pretos milionários no Brasil? Por que a gente ainda vai manter esse sistema? Porque vocês ainda vão acreditar uma parte da sociedade que diz que é mimimi, que isso é coisa de preto que não quer aceitar a realidade. Qual é a realidade de uma mãe de uma criança preta não saber se ela vai voltar para casa? De pessoas pretas se formando e não conseguindo atuar na sua área? Da maioria da população preta estar com a saúde mental debilitada e não ter acesso? Essa não é a realidade que eu quero, e eu acredito que meus ancestrais, eles sonharam com esse meu futuro. E eu digo que eles sonharam, eles não tiveram pesadelo. Então é de futuro de glória e alegria. Queira quem quiser ou não, é esse futuro que eu vou construir. É de ver os meus curtindo, sorrindo. É o famoso Black Joy. Eu ver pessoas pretas sendo felizes. É esse futuro que eu tenho para mim. Amores, a gente está terminando esse encontro, a gente está se encaminhando, eu também estou assim, a gente está se encaminhando para o final, a gente esgotou todo o tempo possível e imaginário. O Rafael está ali numa ansiedade danada, né, Rafael, para fazer esse encerramento, também curtindo o encontro. A Sara pediu 2 minutos para ela se despedir de vocês e contar uma historinha dessa despedida. Bora, Sara. Rafael, vocês me autorizam, gente? Posso? Transgressores do começo ao fim, né? A gente não cabe 1 hora, gente. Fala, Adri. Vamos tentar. Tem que virar um programa de TV, né? 2 minutinhos, tá, Rafa? Eu prometo que com esses 2 minutos a gente vai responder um monte de perguntas que vocês gentilmente enviaram. Eu pedi para vocês todos seguirem as redes sociais deles, para vocês mandarem essas perguntas por lá, para vocês se manterem conectadinhos com eles. Tá todo mundo seguindo? A minha Reinventando Educação. Olha aí! Sara W, e aí vocês já acham a Sara York. E aqui Samuel Gomes, vocês acham Samuel Gomes. E aqui Irene Reis, lá na Reinventando a Educação. Reinventando a Educação. Tá todo mundo conectado? O evento se chama Conexão. A Sara vai fazer a despedida. Depois dessa última palavra da Sara, a gente vai só mandar beijo e sair correndo, né, Samuca? Bora! Ó, o que aconteceu é o seguinte, eu não consigo terminar o evento sem contar essa história. Quem estava aqui o ano passado já ouviu, e esse ano eu vou contar de novo. Eu tive um aluno do 1º ano do 2º grau, que todos os dias eu entrava na sala de aula, toda semana, e ele olhava para mim e falava... E eu falava, isso mesmo. E entrava. Segunda semana, e eu, isso mesmo. Terceira semana, cheguei para ele e falei, vamos fazer o seguinte, eu não sei se você confia em você como aluno, mas eu confio em mim como professora. Então, se você ficar quietinho, sem me atrapalhar, além de não ser expulso, você vai ter nota
da média para poder passar de ano. Só não me atrapalha. Mas a nota da média você vai ter para passar de ano. Mas se fizer alguma coisa errado, é para fora, mas se fizer alguma coisa, você vai aumentar a sua nota. Durante um ano, esse menino, na hora que eu entrava, ele falava e baixava a cabeça. Durante um ano, passou um ano, ele sumiu, as nossas vidas mudaram. Um dia eu estou no supermercado, compro um saco de laranja, vou colocar no porta-mala do meu carro. Quando eu abri, peguei o saco de laranja, o saco estoura e as laranjas vão para o chão. A professora Sara sai catando as laranjas no meio do chão. Eu de quatro no chão, vejo um pé lindo numa sandália maravilhosa. Eu olhei e falei, eu quero uma sandália dessa. De repente, olhei o pé bem feito, aquela manicure boa. Já viajei, já comecei a pegar laranja pensando em fazer o pé. E aí, uma moça diz, vamos embora, amor, vamos embora, a gente está atrasado. E eu olhei para cima, uma mulher bonita, e eu falei, tá atrasada, vai embora. E aí eu ouço uma voz do fundo dizendo, espera só um pouquinho, eu estou juntando as laranjas da minha professora de inglês. E quando eu olho para trás, era este aluno. Eu estou dizendo isso porque eu não sei em que momento que a educação acontece. Ninguém sabe como acontece o processo de ensino-aprendizagem. O fato é que ele está acontecendo a todo segundo, a todo minuto. E os nossos exemplos, eles arrastam as nossas práticas. Eu quero convidar vocês para serem um pedaço da Sara, do Samuel, da Irene, por onde vocês passarem. Por onde vocês passarem, levem a certeza que uma avó que é trans poderá passar com seu neto. Que um aluno como esse vai ser elogiado muitas vezes, mas garantam, sobretudo, que aquela única pessoa que pode estragar aquele dia, ela não vai estar lá. Porque é sobre isso. A gente precisa fazer uma força-tarefa de atualização para este tempo. E vocês são responsáveis por isso, porque são os melhores que estão aqui. Muito obrigado. Recados aqui pro pessoal que está na sala. Essa sala vai fazer um intervalo agora das 11h30 até a 1 da tarde. 1 da tarde a gente volta aqui falando sobre gestão e inovação na formação dos professores. Deixa eu contar um negócio para vocês. Depois de ouvir tudo aqui, o Samuel, que a Sara, que a Irene falaram para nós, tem muito a ser feito, sim ou não? E muito disso passa pela própria formação do educador. Uma honra estar com vocês. Até daqui a pouco, 1 hora da tarde. Maravilhoso? Valeu! Deu por tarde, falaram.